bem-vindo à nossa primeira aula sobre equipamento fotográfico. A gente vai falar então sobre obturador, diafragma, ISO, são controles essenciais para qualquer fotografia, né? Que seja feita não de modo automático, mas que seja feita com modo manual, com mais controle do fotógrafo. E se a gente pega uma câmera, qualquer câmera, tá? E se você cortar ela no meio, você vai ter uma visão muito semelhante a essa daqui. Vão ter algumas diferenças, mas de modo geral, você tem aqui toda a parte da lente, né? Tem os elementos da lente que vão ser responsáveis por fazer o foco, enfim. Você tem na parte aqui da frente um dispositivo que a gente vai ver, que é um dos controles mais importantes, que é o diafragma. Aí aqui no final você tem um outro dispositivo chamado obturador também, que a gente também vai ver aqui, ele também é bastante importante. E de modo geral, né, todas as câmeras vão ser bastante semelhantes a isso daqui. Pode variar uma ou outra coisa, mas os elementos principais eles se mantêm. Mas fotografia, na verdade, é um registro da luz, né? A gente vai estar fotografando a luz e a luz ela vai fazer uma trajetória aqui dentro dessa máquina, né? Ela vai entrar aqui pelas lentes, existe um jogo de espelhos aqui por dentro e ela vai chegar aqui no seu olho, né? Você está vendo aqui pelo visor. Então, está entrando aqui, né? E vem aqui por dentro, passa e sai aqui. Então, se eu abrir aqui, eu estou conseguindo ver você, estou conseguindo ver o slide, porque eu tenho esse jogo todo de espelhos que leva a imagem ali para o visor óptico. E então passa, né, como eu falei, pelo diafragma, pelos elementos da lente, e ela pode ou subir diretamente para a gente enxergar, ou ela pode ir passar reto, e aqui no finalzinho ela vai ser registrada na parte de trás da câmera. Ela vai ser registrada ou pelo sensor digital da câmera, que é a maior parte das câmeras que a gente vai trabalhar hoje vão ser assim, vão ser câmeras digitais. Aí tem um sensor que é sensível à luz, ele vai ser sensibilizado e vai registrar então a imagem. Ou no passado, né, ou quem ainda fotografa com fotografia analógica, aqui no fundo da câmera fica colocado o rolo de filme, né, então o negativo, e esse negativo ele também é um material que é sensível à luz, e aí a luz então entra aqui, bate ali nele, expõe, queima esse negativo e a foto é feita. Tudo isso funciona por conta do princípio da câmera escura. Então, basicamente, né, a foto tem um objeto real, eu sou um objeto real aqui nesse momento, e aí se alguém estiver me fotografando, a câmera nesse momento, ela é uma câmera escura, né, toda câmera fotográfica é uma câmera escura, ela funciona a partir desse princípio, e a luz ela vai entrar pela lente, né, por esse buraquinho aqui, pela lente, e vai ser refletida lá atrás, de cabeça para baixo. Chega nos nossos olhos sem estar invertida, porque existe esse jogo de espelhos, e lá atrás também, quando é formada a imagem, né, ela também vai ser, depois no caso do sensor digital, vai ser invertida. E no caso do negativo, ela fica realmente de cabeça para baixo, mas aí é só também você inverter o negativo depois, na hora de revelar, e tá tudo certo. E, bom, estamos falando então sobre física, né, sobre como que a luz passa pela câmera, como que acontece tudo aqui dentro, dispositivos e tal, mas acho que não é isso o mais interessante. Eu quero saber sobre a fotografia em si, o que eu faço em relação à fotografia, como é que a fotografia acontece aqui dentro, o que eu posso ajustar, o que eu posso fazer. Bom, existem dois controles principais que você vai fazer. Você vai fazer um controle que seria como se fosse o volume de luz, o volume de informação que está entrando e o tempo pelo qual está entrando essa quantidade ali de luz na sua câmera. Esse volume, ele é feito a partir de um dispositivo que fica aqui na frente, ele chama de diafragma. Talvez você já tenha visto esse sinalzinho aqui, né? Esse símbolo aqui, ele representa o diafragma, e o diafragma, então, ele vai ser esse dispositivo colocado na frente, que ele pode ficar bem aberto ou pode ficar bem fechado, que tem essa imagem representando, então, algumas possibilidades de abertura do diafragma, e varia bastante mesmo, tá? Isso aqui é algo que varia de acordo com as características da lente. Então, essa lente aqui que eu tenho, ela vai ter uma abertura máxima, uma abertura mínima, outra lente vai ter uma abertura máxima, uma abertura mínima diferente, então cada lente vai ter sua característica. Aqui uma coisa que você vai ter que começar a entender, e vai ser difícil agora, vai dar um nó na cabeça, mas é normal, tá? Depois você pega melhor. É que esse númerozinho, ó, quanto menor o número, então ele começou ali, acho que foi no F2, não lembro agora, mas quanto menor o número, maior é essa, começou no 1.4.
Então, maior vai ser essa abertura aqui. Então, vai entrar mais luz. O volume de luz que vai entrar, ele é maior, certo? Então, um númerozinho pequeno representa uma abertura grande e está entrando bastante luz. Agora, um número grande aqui, ó, F16 foi o último que apareceu. Você reparou que o buraquinho aqui era bem pequenininho, a abertura do diafragma era bem pequena. Então, um número grande aqui de F a gente usa para representar esse número do diafragma, tá? Então, um F grande, ele vai ser uma abertura muito pequena. Essa abertura pequena vai entrar um pouco volume, digamos assim, de luz, pouca informação. Então, lembra dessa regrinha, sempre invertido, tá? Númerozinho pequeno, entra bastante. Número grande, entra pouquinho. Vamos botar mais uma parte aí na contagem aí, vamos dificultar um pouquinho mais. Olha essa foto. Essa foto foi feita aqui fora de noite, ontem à noite. E eu usei um diafragma de 3.5. Então, lembra, número pequeno tem uma abertura grande, né? Então, tem uma abertura grande aqui. Eu botei 3.5 na câmera para regular pelo horário, pela quantidade de luz que eu tinha. Eu fiz essa fotografia com 8 segundos. 8 segundos é tempo pra caramba, assim. A câmera ficou parada numa mesa e percebam que a luz interna aqui, passando pelas cortinas, essa parte aqui toda, isso teve uma exposição legal. Lá atrás já ficou um pouco estranho, né? E teve outras coisas um pouco esquisitas aqui, que a gente já vai ver também. Mas, de modo geral, a exposição de luz é essa para esse valor aqui de diafragma, de 3.5. Então, eu fiz com 8 segundos. Agora, olha só. Continua 8 segundos, tá? Esse símbolozinho aqui, tipo umas aspas, ele representa segundos. Então, 8 segundos de exposição. Que a gente vai ver isso ainda daqui a pouquinho. Segura aí a ansiedade. Então, F22. Lembra? Número grande quer dizer que tem uma abertura bem pequenininha. Nessa abertura pequenininha, veja que para o mesmo tempo da foto anterior, como recebeu bem menos informação, bem menos luz. Entrou bem menos luz. Então, esse daqui estava bem estourado ali algumas partes, né? Aqui eu mal vi os detalhes da cortina. Nessa outra, eu consigo perceber os detalhes e consigo... na verdade, ficou até escuro. Não só percebi como ficou escuro. Lá atrás também, muita coisa se apagou. Aqui eu não consigo enxergar nada. Vejam que é o mesmo tempo de fotografia, o mesmo tempo do clique, digamos assim. Mas só mudou essa abertura do diafragma. Então, tem essa diferença bem significativa da quantidade de luz que está entrando. Eu vou acrescentar ainda mais uma variável, tá? Então, lembra, né? O númerozinho, o F pequeno, está entrando muita luz. E quando está entrando muita luz, esse F, né, esse valorzinho pequeno, então está muito grande ali a abertura. Como está muito grande, é como se chegassem os vários raios de luz de certa forma desorganizada, assim, pode vir de várias direções diferentes e acaba que eu só consigo fazer o foco mesmo numa região específica. E aí, com isso, eu acabo tendo uma pouca profundidade de campo, ou seja, quando eu falo profundidade de campo, eu estou falando sobre região de foco da imagem. A região de foco dessa imagem ela vai ser uma região pequena, vai estar pouco focado, vai ser aquele tipo de imagem que eu tenho algo focado e algo bem desfocado atrás, por exemplo. E a situação inversa acontece quando eu tenho esse valor F grande, né? Então, F22, por exemplo. Lembra que está entrando pouquinha luz, mas em compensação eu vou ter muita profundidade de campo. Eu consigo enxergar, eu consigo ver os detalhes de tudo que está ali na minha imagem. Vamos ver o exemplo. Essa foto aqui, lá na Patagônia, lugar lindo, lindo, lindo. Quem puder ir algum dia na vida, vá. Diafragma de 6.3. É um diafragma um pouco mais aberto, mas nem tanto, já começou a fechar. Foi feito aqui com 2 mil avos de segundo, ou seja, era um dia extremamente claro, tinha muito sol, e a foto foi feita muito rápida para compensar esse diafragma, de certa forma, mais aberto que eu tinha ali. Olha o que aconteceu, eu tenho as montanhas lá atrás, toda a paisagem, ela tá focada, né, dá para ver bem os detalhes. Agora, isso que está aqui na frente, essas plantinhas, elas estão em desfoque, percebe? Olha a outra foto. Essa outra foto, eu fechei bem o diafragma, está em F22, está o menor buraquinho ali que eu tinha para o diafragma. A velocidade já teve que ser bem mais lenta, foi 160 avos de segundo. Não se assusta com esses números, tá? Com o tempo, assim, você começa a entender melhor o que é cada número, quando que você vai usar um, quando que você vai usar outro. A gente está começando, não esquenta. Mas olha o resultado. Na hora que eu fechei o diafragma, eu mantive ali o foco que eu tinha atrás, eu mantive a exposição à luz e tal,
mas eu tenho agora também aqui na frente essas plantinhas focadas, então tá tudo dentro da profundidade de campo, tá tudo aparecendo na minha fotografia. A diferença, ó, mudou um pouquinho o ângulo, né, alguma coisa ou outra, mas o principal que eu quero que você veja aqui é realmente essa diferença da profundidade de campo. Então lembra também que o diafragma ele tem bastante relação com isso. Um outro exemplo, essa daqui com os brinquedinhos da minha filha foi feita com um diafragma de 3.5, então bem aberto, meio segundo de exposição. Olha, eu tenho foco aqui nesse conjunto de bloquinhos e o que aparece mais à frente está desfocado, o que aparece mais para trás também está desfocado, cada vez vai desfocando mais. Nessa outra, eu fechei, ele está agora em f22. Percebam como o foco, como a profundidade de campo aumentou muito mais em relação à fotografia anterior. Então é isso, quando você quiser destacar alguma coisa no fundo, você tem que pensar em trabalhar com o diafragma um pouco mais aberto, para que você consiga reduzir um pouco a quantidade de informação, a quantidade de elementos aparecendo no fundo, né, de detalhes, para que você consiga fazer o destaque para aquilo que você queria realmente mostrar na sua imagem, certo? Bom, isso a gente falou sobre diafragma, que tem a ver com esse volume de luz entrando. Agora, o obturador. O obturador tem a ver com o tempo da foto, o tempo que vai estar sendo exposto ali para fazer a fotografia. Eu quero que você veja essa cachoeira aqui. O que acontece? Eu tenho aqui uma cachoeira, eu consigo perceber as gotinhas da cachoeira. Se você já foi numa cachoeira, você sabe que é tudo muito rápido, né? Se você não foi, você já tomou banho de chuveiro, então você sabe que é tudo muito rápido, a gotinha caindo e a gotinha parece congelada aqui em cima. Eu consigo enxergar, talvez no vídeo nem tanto, mas eu consigo enxergar que ela aparece congelada, eu consigo perceber realmente as várias gotas se somando e formando aquele volume que é a cachoeira. Já nessa outra cachoeira, eu não tenho mais aquilo, eu tenho um rastro, um movimento aqui que a água fez. Esse movimento, né, ele é bem diferente do que aparece ali na outra. Nessa aqui está congelado, nessa daqui está movimento capturado ali. Está aparecendo. O que muda então de uma para outra? Para fazer uma fotografia como essa daqui, eu preciso fazer uma foto rápida, uma foto em que naquele instante da fotografia não tenha tempo para que essa gotinha de água saia de um ponto aqui mais de cima e vá para um ponto mais de baixo. Você quer congelar ela no ar. Então é uma foto bem rápida. Essa outra fotografia aqui é o oposto. Eu quero registrar o movimento, eu quero pegar a gota de água vindo daqui até mais embaixo. Então eu preciso ter uma foto mais lenta para dar tempo desse movimento acontecer. É a mesma coisa naquelas fotografias bem comuns, assim, de cidade à noite, os carros passando, só dá para ver o rastro luminoso do carro. Então essa foto foi feita com um tempo mais lento ali de exposição, né? Deu tempo para o carro passar e registrar a luz dele ao longo da fotografia. Esse controle a gente faz a partir do obturador, que é um dispositivo que fica aqui no fundo da câmera, junto ali ao sensor ou ao negativo, né? Ele fica ali na frente e é como se fosse o tempo do clique. Não é exatamente isso, mas é um paralelo que a gente pode fazer. Então, quando eu vou fazer minha fotografia, seria o equivalente ao tempo aqui que está, tipo, cliquei, na verdade, na hora que eu cliquei, eu disparei, né? Mas é como se fosse o tempo ali que está disparando. Como é que é mais ou menos esse obturador? É como se fosse uma cortininha. Percebe que aqui, nesse primeiro exemplo, tem uma parte mais clara, né? Essa parte mais clara está indicando o tempo ali que ficou exposto, aquele negativo, aquele sensor, à luz. Então, é um tempo mais lento. Esse último aqui, percebe que é muito mais rápido ali o tempo que ficou exposto. Então, é um obturador mais rápido. E aí, fazendo um paralelo novamente ao que a gente viu antes, nessa primeira fotografia aqui, que a água parecia congelada, né, foi usado um obturador mais rápido. Nessa outra aqui a gente tinha a ideia da água criando esse movimento, esse véu, né, na cachoeira, a gente tem um obturador mais lento. Então o obturador traz esse efeito. Além disso, veja essa sequência de fotos aqui. Mesmo cenário daquela outra que eu mostrei ainda há pouco. Em todas elas eu usei o mesmo diafragma, eu usei um diafragma de 4, F4. E veja só, lá nas primeiras fotos, estava usando uma velocidade de obturador mais rápida. Quando aparece assim 1/190, você pega 1 segundo, divide por 190 vezes e você pega uma partezinha dessa divisão. Foi esse o tempo dessa foto.
e aqui eu fui aumentando. Eu não botei aqui indicação para todos, mas eu fui aumentando até chegar a 20 segundos de exposição. Perceba que eu não mudei o valor do diafragma, então a abertura aqui, ela continua igual, só mudou ali atrás o tempo que estava sendo exposto. E veja como mudou bastante aqui a questão da iluminação da minha imagem, tá? Outras coisas que eu poderia captar, até captou um pouco, mas ficou um pouco difícil de enxergar, é vento. Tinha um pouco de vento na hora que eu fiz a foto, então nessas fotos um pouco mais lentas, né, dá para perceber um pouco a movimentação da vegetação. E você já deve ter percebido isso, mas na hora que eu falei de diafragma, que eu falei de obturador, você percebeu que tudo isso também tem a ver com a quantidade de exposição da luz da minha fotografia? Isso porque a exposição à luz, ela vai ser uma relação entre essa velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Ela depende dos dois, assim, não tem como a gente pensar na exposição da luz ignorando qualquer um desses fatores. É um equilíbrio ali que você tem que encontrar. Perceba essa sequência de fotografias. Elas foram feitas ali numa sequência mesmo, né? Então, teve uma variação ali no cenário atrás, porque era momento de pôr do sol, então as nuvens foram se apagando, mas o principal, a variação aqui de velocidade e diafragma. Perceba como no momento em que eu vou abrindo o diafragma, então o númerozinho fica menor, né? Percebe como a profundidade de campo diminui. Tem um momento que você consegue ver até lá atrás os prédios, e tem um momento que isso tudo se apaga, até esses aqui da frente não se apaga, né? Mas fica borrado, fica desfocado. A profundidade de campo acaba sendo alterada e eu só tenho foco aqui na frente no Yoshi. Controla a exposição de luz através do diafragma, do obturador. Você consegue um equilíbrio mudando, seja para um lado, seja para o outro. Você faz o ajuste, por exemplo, do diafragma. Você quer usar um diafragma tal, você consegue ajustar a velocidade de acordo. Se você quiser usar uma velocidade tal, você consegue ajustar o diafragma de acordo. Isso para algumas situações, tá? Nem sempre vai ser possível usar só esse ajuste de diafragma e de obturador para você fazer a sua fotografia, para fazer um equilíbrio correto de luz. Mas para você saber como equilibrar a luz, falando aqui equilíbrio de luz, né? Então entender que a luz vai estar ok, que não vai estar muito escuro, não vai estar muito claro, que você vai estar numa situação, né, mais adequada aqui de luz e não uma coisa muito escura ou muito estourada. Como é que eu vou saber quando que a luz está boa? Isso é muita informação, né? E ainda tem que equilibrar isso tudo. Tem um dispositivo na câmera que ajuda bastante. Ele chama fotômetro. Nessa câmera aqui do exemplo, ele está em cima. Na minha não está em cima. Na minha eu consigo enxergar ou pelo visor, ou eu consigo ligar aqui também e ele aparece aqui no meu visor. Mas ele é basicamente como se fosse uma escalinha. Tá, problema no cartão, não vou conseguir mostrar agora. Mas é uma escalinha que eu tenho um valor central, 0, e geralmente vai até -3 para um lado e mais 3 para o outro. E existe um indicador aqui que vai mostrar aonde que está a luz. Sempre que você está para o lado positivo, significa que está entrando bastante luz, está entrando mais luz do que a câmera entende que é o adequado. Uma fotografia bem exposta, ou seja, com a quantidade correta de luz para a câmera, tá? Para o que ela está entendendo, ela estaria no 0, o fotômetro indicando no 0. Uma foto que está escura, ela está indo para o lado negativo, então se aproximando aqui do -3. Uma foto muito clara está indo em direção ao 3. Agora, nem sempre o que a câmera vai entender como correto para aquela fotografia vai ser o que você realmente quer fazer. Então, entenda que o fotômetro ele é uma base, mas ele não é algo definitivo. Você tem que saber trabalhar com ele, lidar com ele, para que a foto aconteça da maneira adequada. Bom, e o último parâmetro que a gente vai ver é o ISO. O ISO, ele é um ajuste que ele vem lá de trás, lá das câmeras analógicas, quando a gente tinha os filmes, né, de negativos, rolos aqui como negativo, e ele era uma característica do próprio filme. Então você tinha um filme, por exemplo, chamava na época ASA 100 ou ASA 400. Quanto maior esse númerozinho, maior eram os gramas de prata, maiores eram os gramas de prata que tinha ali nesse negativo. E o grão de prata era o que era sensibilizado pela luz. Então, na prática, o que acontecia? Eu fazia uma fotografia com um filme ASA 100, eu conseguia trabalhar essa foto em ambientes mais claros. Agora, em um ambiente mais escuro, eu precisava trabalhar com um filme mais sensível à luz. Então, um ASA 400, um ASA maior do que isso. E hoje, nas câmeras digitais, a gente tem uma coisa equivalente, que é o ISO. Pensa que é como se fosse, não é exatamente isso, mas é como se fosse
o tamanho do pixel que é sensível à luz. Para a gente fazer um paralelo, tá? O que acontece é que quando a gente está num ambiente escuro e a gente já botou o diafragma o mais aberto que dá, tá? E o mais aberto que eu estou falando não significa necessariamente que é o mais aberto que a câmera abre, mas é o mais aberto que a lente ali consegue abrir e que funciona para sua fotografia, porque às vezes você precisa ter uma exposição, uma profundidade de campo maior, então não dá para abrir demais também, né? Então, ok, você já mexeu no diafragma, já tá com a foto lenta ali, você não tem tripé, não tem onde apoiar, então tu não consegue fazer essa fotografia mais lenta do que aquilo. Aí você recorre ao ISO, você começa a subir esse ISO para aumentar a sensibilidade da câmera à luz, e aí você consegue fazer a sua fotografia. E até sobre velocidade, uma dicasinha, quando você for fotografar e precisar trabalhar com velocidade mais lenta, o ideal é apoiar sua câmera no tripé, em alguma coisa assim, mas se você não tiver, sempre você pode apoiar o cotovelo aqui no tronco, prende a respiração literalmente e vai. Algum tempo você consegue ser um tripé, um bom tripé. Outra dicasinha, se você for fazer uma foto de exposição mais longa, ou seja, uma foto um pouco mais lenta ali, liga o temporizador da sua câmera, porque na hora que você der o clique, ela vai dar uma tremida. Então, se você bota um temporizador de 2 segundos, você vai clicar, ela vai voltar, e daí estabiliza, e aí sim começa a fazer a foto. Aí a foto não sai tremida. É só 2 dicasinhas fora aqui do assunto, mas acho que elas são bem importantes. Bom, então o ISO, ele vai ser essa sensibilidade, tá? Só que tem um probleminha, na hora que você começa a subir o ISO, começa a criar um ruído na fotografia. Essa foto aqui foi uma foto feita fim de ano, foi feita no Réveillon, aqui em Floripa, na beira-mar, e olha só o que acontece. Não sei se você percebe pelo vídeo, mas essa foto está bastante granulada. Então, se você puder evitar trabalhar com ISO elevado, principalmente em momentos assim que você vai fazer uma fotografia, tipo fotografia de produto, por exemplo. O produto, ele tá parado, tá ali no estúdio, no fundo infinito, onde for. E se ele tá assim parado, não tem por que você trabalhar com ISO alto. Você pode deixar um ISO baixinho, trabalha com ISO 100, ISO 200, não sobe de 400. E aí você trabalha ali com os outros parâmetros, você pode deixar bastante tempo de exposição, que vai funcionar. Mas o ISO, tenta deixar ele mais baixo, tá? Sugiro que não passe ali de 200, 400 no máximo para fotografia de produto. E aí você consegue ter uma qualidade maior ali de imagem, sem esse ruído que o ISO alto causa, né? Como foi o caso aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até mais.